né? E os grandes players falam, não, nicho emagrecimento, nicho renda extra. Não, tá muito estigmatizado, eu acho isso também. E aí acaba que a pessoa fica ali com aquela venda ali e não vê a quantidade de possibilidades. As pessoas que eu vi recentemente, assim, e eu coloco isso assim, eu levo muitas coisas em consideração. Primeiro, se a operação da pessoa, ela se paga e gera lucro. Segundo, se a pessoa tem uma operação idônea, porque hoje em dia, sinceramente, tá raro. Eu vejo assim, vejo o que as pessoas estão fazendo, eu fico, putz, pô, não, beleza, tá faturando muito, legal, tal. E eu vejo se de fato o negócio tá funcionando. E a terceira coisa, velho, eu vejo onde que ela tá atacando, assim, eu gosto muito de ver isso. E a maior parte das pessoas que chegam nessa terceira etapa, normalmente elas estão nesse ponto. Elas estão em mercados completamente alternativos, assim, que tem uma demanda reprimida grande e que, cara, não tá nessa bolha, tipo, de emagrecimento, renda extra ou alguma outra grande nicho, assim. Relacionamento, sabe? Porque é tudo essa mesmice. O mercado digital, assim, pelo menos agora, eu vejo que as pessoas estão começando a olhar, tipo, pessoas como você, assim, que incentivam as outras pessoas, que estão começando a olhar, assim, outros micromercados, sabe? E esse que é o ponto. Ter pequenas vendinhas nesses outros micromercados. Isso é muito da hora. Você, como é que você valida, por exemplo, vou criar um produto para psicólogos, um planner que seja, como é que tu tira essa ideia? Porque imagino que também tem muita ideia de produto. Como é que você faz esse filtro, basicamente, daquilo que você vai produzir? Hoje eu faço, se eu tiver já modelo, aí normalmente eu vou nele. Porque aí eu faço mais rápido, né? Normalmente então já tem uma estrutura pré-pronta. Se o produto deu certo para um, normalmente aqui, vai dar certo para outro. Sim. Aí então eu faço mais rápido. Mas é aquilo, eu não acredito em falar os outros ficou meio banalizado também. O produto é validado. Validado é só depois que eu subi ele e vendeu com constância. Né? Então, para mim, é só depois que ele vendeu. Então, eu procuro testar. Porque, às vezes, eu não tenho consciência que eu costumo falar isso com meus alunos, né? Não tem essa bola de cristal. O produto vai vender ou não vai. Né? Então, a gente procura ali ver errar o menos possível. Né? Fazer um produto que existe uma demanda ou que eu estou ajudando um profissional, que eu acredito em fazer produtos que vai realmente agregar algo para as pessoas. Não é só pelo dinheiro, né? Independente de... Eu não sou uma pessoa que toca nem religião, nem política, né? Mas eu acredito muito nisso, de se eu estou levando algo para alguém, né, de verdade, isso retorna para mim. Então, é uma coisa que a gente tem para a gente... Porque depois que a gente já perdeu tudo, a gente sabe as coisas. Mas é uma coisa que a gente tem, de criar produtos que realmente vai agregar. Então, se eu estou ajudando o profissional, a nutricionista, ela ter mais clientes, eu estou ajudando uma profissional que vai levar o emagrecimento saudável para alguém. E eu não tenho essa capacidade de levar o emagrecimento saudável para alguém. Mas ela tem. Mas eu ajudo ela a levar. E tem a psicóloga, a mesma coisa. A confeiteira que precisa, às vezes, aquelas confeiteiras de bairro, pequenininha, que precisa ter um Instagram bom, eu vou lá, ajudo ela. As agências cagam para elas, todo mundo caga para elas. Então, eu penso nessas pessoas. Às vezes, a mãe eu vendo muito, né? Enquanto... Aquele cara que tá sei lá, abrir um delivery na pizzaria de casa, entendeu? A gente já teve delivery. Então, assim, a gente já foi, né, empresário pequeno. Então, eu penso muito nas pessoas que estão precisando. Micro empresário. Né? Porque hoje, o Brasil, quando a gente começa a estudar muito, né, o Brasil tem essa característica do empreendedorismo. É um dos países que mais tem empreendedores no mundo, é o Brasil. Só que todo mundo fecha os olhos, que é só os grandões. Só que para vender para gente que tem um nível de sofisticação alto, que fatura alto, que ganha muito, complexo. É diferente. É muito diferente. A gente, quando vende low ticket, você vende para massa, que é a maioria da população hoje, do Brasil, que ganha ali entre um salário mínimo e meio para baixo. Então, além do produto tem que ser de fácil entendimento, ele também tem que caber no bolso, né? Que aí eu não tenho essa barreira de entrada do valor. Agora, vai eu vender para um médico, um cirurgião plástico, né, igual eu faço processo de emagrecimento com a clínica que é cara. Eu não imagino ele comprando um low ticket nunca. Sim.
né? Então, é o cara que contrata uma agência, contrata um social media caro. Não é o cara que vai investir em fichas de atendimento. Ele manda um cara fazer um sistema para ele. Então, a gente tem que entender isso. Normalmente, eu vendo para produtos para pessoas que precisam resolver esses microproblemas. É a mãe, é a empresária pequena. Eu gosto mais de mexer com o público feminino. Então, normalmente é mulher. Eu já vendi alguns para homens, mas é totalmente diferente. O homem, eu não gosto muito de lidar com homem, não. Eu acho que você tem que se colocar quando você está criando o produto, você tem que se colocar. Eu dificilmente consigo criar uma boa cópia para uma mulher. É a diferença. Às vezes eu crio umas páginas de venda, eu mostro meu marido, aí fala, tá muito, muito feminino isso aqui, tá muito mulher, tá muito frufru. Aí eu falo, ixi, deixa pra lá, que não dá certo, não, muda. Aí eu parei de vender produto para homem mesmo, eu parei. Mas eu vendia, pra igual quando eu fiz para quem trabalha com painel solar, né? Aí, não ensinando a fazer painel solar, porque eu não sei, né? Mas era como ele podia vender mais, tal, atrair cliente. Aí tinha o pack de artes pro Instagram dele. Aí eu mostrei pro meu marido, será que eles usam, como é que é? Eletricista, não, técnico em placa solar ou usa os negócios? Aí ele falou, normalmente, como que os caras não se chamam nem de técnico, os caras mais brutos. Aí lá vai não mudar. Aí marido de aluguel foi a mesma coisa. Aí eu falei, não é pra mim, homem pensa com outra cabeça. Então eu prefiro mexer com o público que eu entendo, que é mulher. É a mesma coisa de mentoria. Tem muito homem que chega pra mim e fala assim, você vende pra homem também? Porque eu só uso a comunicação com mulher. É mentoradas, alunas, sempre feminino. Aí muito homem fica assim, não sei se eu vou. Aí, mas acaba que você ganha muito a confiança das mulheres, né, velho? Então, é aquela coisa, né? Você tira um público, mas você conquista outro com uma força muito maior. É aquela coisa. Mas legal. Então, beleza. Tu vê pelo que eu entendi, tu tem ideia no dia a dia, aparentemente. Tu vê a ideia de produto, assim, no dia a dia, uma dor de fato que você vasculha ali, encontra essa dor. Uma coisa que acontece com muitas pessoas, assim, eu já conversei com várias pessoas, principalmente as pessoas que começaram a vender e estouraram com um produto, por exemplo, começaram a vender muito um produto, parece que as pessoas elas criam uma paixão com aquela página de vendas, com aquela estrutura, que aí meio que os outros produtos são meio que uma réplica daquela página ali. Isso aconteceu comigo e aconteceu com muitos amigos meus. E pra você aconteceu alguma coisa parecida? Com certeza, também. Até hoje em dia eu me desapego mais fácil aos produtos. Eu até falo muito com meus alunos, falo assim, gente, produto não é filho, a gente tem que tomar cuidado, né? Ou às vezes eu fico ali tentando, às vezes aquela oferta já morreu, mas eu tento de novo, falo, não, mas eu gosto tanto dele, já chegou no nível, só que eu tenho que parar. Aí eu vou recrio aquilo para outro tipo de persona, porque eu gosto, né? Então eu faço muito isso também, eu acho que é normal.